E aí, esse é mais um Coffee Talks. Não sei, vou dar um nome melhor para isso. Talvez Polis Talks, né? Vamos falar um pouco hoje sobre a vida e como ela é importante. Que pode ser também pensado de uma forma meio redundante, né? Porque todos valorizam a vida, né? Assim pelo menos pensamos, né? Mas então, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que sempre pensa muito sobre o fim, né, da existência. Para mim sempre foi algo muito natural. Desde criança eu olhava as coisas com esse olhar de que né, vai morrer mesmo, né? Vamos morrer. E por um bom tempo isso me tocava assim, né? Essa efemeridade da vida. E aí veio as questões de adolescente, né? E aí na adolescência a gente começa a pensar em outras coisas, tipo as paixões e os problemas normais, né, da vida de adolescente. Claro, todos começam a conhecer o amor, começam a conhecer as frustrações, as traições, né, e acaba que todas essas coisas vão tirando a gente de pensar sobre isso, né. Claro que eu me considero uma criança esquisita, né, e isso sempre fui, né, já me sinalizaram bastante isso, né, e assim, pensar sobre isso, sobre a morte como algo natural, é algo muito estranho para uma criança, para alguém que tem toda a vida pela frente, né, como dizem. Talvez, como falaram, né, eu sempre fui uma alma velha, né, e esses temas sempre me chamaram muito a atenção. Mas aqui vem uma coisa que eu tô aprendendo agora a lidar, né. Talvez para mim, sempre foi mais fácil pensar sobre isso, né, sobre memento mori, ou seja, lembre-se que você irá morrer, porque isso servia como uma justificativa, uma desculpa para eu não ir buscar o que eu gostaria de fazer ou de buscar. Então vamos dizer que eu sempre vivi as coisas meio de improviso, né, porque eu sabia que nada vale a pena, né? Porque tudo vai se desfazer algum dia. Porém, hoje, né, eu tô trabalhando uma outra forma, né? Porque isso já pensando na orientação da filosofia e estruturado nos grandes sábios, né? A vida é preciosa e todos, né, sabem que não nos cabe definir o tempo que nos é dado. Não nos cabe definir isso e também a qualidade dele, né? Há alguns ensinamentos, como o karma, né, que vai falar que isso já foi condicionado, né, em outras existências. Outras pessoas, outras religiões, outras linhas não enxergam dessa forma, mas o fato é que, de alguma forma, todas parecem concordar de que nosso ambiente, o nosso universo, a nossa realidade, somos nós que criamos através das nossas ações. De alguma maneira, todas concordam em dizer que estamos exatamente onde nós construímos. Isso é algo que me fez refletir bastante, né? Porque, bom, se eu olho a vida de forma tão pessimista, em algum momento eu comecei a criar isso, então eu posso mudar em relação a isso. E, e eu fui então construindo um caminho para poder me comunicar comigo mesmo, primeiro, né? Que há sim um valor em viver a vida, né? Há sim um bom motivo para viver, né? Todo dia há um bom motivo para viver, ainda que esse possa ser o nosso último dia. Então, todo dia é um bom dia para viver, é também um bom dia para morrer, né? E por mais que isso possa dar em nós uma ansiedade, né?
as coisas não são tão pesadas quando a gente começa a se olhar como uma parte, né, do todo, como uma espécie de gota, né, nesse fluxo da vida, e que a todo momento nós podemos acessar a plenitude que existe dentro de nós, a plenitude que há em nossa alma. Então, dentro de um mundo, né, onde cada vez mais os jovens se colocam de forma apática, né, e de forma desacreditada, sem esperança, eu me vejo aqui, né, num ponto onde eu estou rejuvenescendo, né? Não rejuvenescendo em idade, obviamente, né? Estou mais velho, mas a visão que eu tenho da vida é muito mais jovial do que eu tinha há 10 anos. E isso se dá muito porque eu comecei a entender, né, que cada momento da nossa vida é feito com o nosso próprio esforço, com nossas próprias mãos. E sempre que a gente busca algo, nós podemos alcançar. Pode não ser no tempo que nós gostaríamos, pode não ser da forma como nós desejaríamos que fosse, mas existe como alcançarmos. Basta que nós nos coloquemos nessa trilha, nessa rota. Também a serviço de certas coisas, porque não conseguimos chegar onde nós queremos chegar se nós não oferecemos alguma coisa, né? No exemplo simples, né? Eu não consigo ter um relacionamento saudável, estável e duradouro, né? Um belo relacionamento se eu não oferecer amor, né? É uma moeda de troca nesse sentido, não é uma troca material, uma troca imaterial, mas é algo que sem a minha participação ativa não acontece, tá? Então eu vejo que hoje, né, há um incentivo muito grande para que a gente simplesmente desista de tudo, né? Nada vale a pena, que não sei o que, é tudo muito difícil. Eu acho que sim, é tudo muito difícil, mas eu não acho que nada vale a pena porque eu tenho a consciência de que nós podemos construir as coisas com o nosso próprio esforço. E podemos trabalhar juntos, e podemos estudar juntos, e podemos sempre construir um caminho. Talvez as coisas não vão exatamente como nós gostaríamos que fosse. E aí é que tá a coisa toda, né? A gente tem uma fraqueza, isso me inclui também, uma fragilidade grande, né, de aceitar que vamos falhar, né? E durante um tempo, né, uns bons, entre 2016, certo? 2016? Não, 2017. 2017 até mais ou menos 2021, né? Eu comecei a lidar com uma série de coisas totalmente diferentes, né? Eu me coloquei a aprender uma série de coisas que eu não sabia. Obviamente, eu fiz muita cagada, fiz muita besteira. Consertei muitas das coisas que eu fiz, outras eu não consegui. Me arrependo porque eu poderia talvez ter feito melhor. Mas eu não deveria me arrepender porque isso é bobagem. O tempo só caminha para frente. É uma coisa que eu vou falar para você já já. Nós temos o tempo que temos, né? E isso é uma frase que tem lá do Senhor dos Anéis, é muito interessante. Mas eu já volto com isso. Então, entre 2017 e 2021, eu fiquei muito, assim, hiper focado em fazer coisas que eu não conseguia de forma alguma, né? Sabe, quase como que uma autotortura para me provar para outras pessoas que eu era capaz de fazer coisas que eu não conseguia fazer. Tive sucesso nisso,
tive bastante sucesso nisso, mas depois de errar muito, depois de me frustrar muito, né? E eu era, nossa, vou contar para vocês depois a história das minhas frustrações, das minhas irritações, né? E eu era muito descontrolado, né? E por algumas razões, eu posso contar isso no outro vídeo. Mas, então nossa, briguei com muitas pessoas, né? Acho que eu até perdi alguns amigos. Mas imaturidade, né? A imaturidade faz com que a gente faça essas besteiras mesmo. O fato é que eu consegui aprender as coisas depois de desenvolver um certo senso, um centro de resiliência, né? Onde eu já esperava o fracasso. E não esperava o fracasso simplesmente porque era pessimista, assim, eu sempre fui pessimista. Mas agora eu esperava o fracasso porque eu já sabia que eu ia pegar isso, me reconstituir e agir. Isso foi me dando uma resiliência. Até o ponto que hoje eu mudei totalmente a forma de agir, né? Porque começava a fazer as coisas porque eu precisava sair de uma inércia, né? Eu me sentia nesse turbilhão, né? E hoje eu faço as coisas sempre com muito planejamento, né? Aquilo que eu domino eu faço com muito planejamento. Eu sou bem metódico, as pessoas falam. Eu não tinha me reconhecido assim, né? Até falarem comigo sobre isso. É engraçado. Mas, olhando para trás, eu não me arrependo de nada, né? Não que eu não gostasse que as coisas não fossem de outra forma, mas justamente por isso que o Gandalf nos ensina, o Senhor dos Anéis, né? Não nos cabe dizer se era melhor viver hoje ou há, sei lá, 60 anos, né? Não nos cabe dizer se era melhor viver hoje ou na época de Sócrates. Nós somos... Desculpe. Nós temos o tempo que nós temos, e o tempo que nós temos foi uma dádiva concedida de forma muito generosa, que através desse tempo tudo que nós quisermos e pudermos fazer deve ser feito, né? Então a vida é um milagre quase, né? Podemos dizer. E justamente se a gente fica olhando as coisas que nos faltam, como a gente vai conseguir enxergar a plenitude que há em cada instante, né? E justamente foi um momento de reconciliação muito grande para mim, porque no momento em que eu parei de enxergar as coisas que faltavam, né, comecei a olhar para aquilo que não que sobrava, mas que abundava, né, que tinha o que eu podia oferecer, tanto interiormente quanto na minha vida material, né? Então, às vezes a gente gostaria de ter tido uma formação assim ou assado, né, ou que um viés para um lado ou para um outro, né? Por exemplo, tudo que eu desenvolvi na minha formação intelectual em relação à filosofia, poesia, arte, eu basicamente tive que construir sozinho, né? Eu não tive um alicerce familiar forte nesse sentido, porque isso para os meus pais é algo completamente estranho, né? E por um tempo eu caí nessa enganação de como eu gostaria que fosse diferente, né? Como eu gostaria que a vida fosse de uma outra forma. Mas não é, sabe isso? Não é isso, não é essa história que a vida, o karma, que Deus quer que você construa. E você precisa começar a olhar para as coisas que abundam, né, que sobram, que são plenas na sua vida, em vez de olhar para aquilo para onde falta, né? Parece um conselho clichê, mas realmente isso faz toda a diferença, porque nos tira de uma condição passiva onde eu não tenho nada a oferecer
uma condição de impotência, nos leva a uma condição de geração, de potência, de generosidade, de amor. E só o amor, o oferecer o amor, pode nos curar das dores da falta do amor. Não há como buscar o amor no outro, apenas há como oferecer o amor. É a única saída, a única dádiva, a única forma de você ter amor na sua vida é você entregá-lo, né? E isso faz com que você naturalmente vá atraindo, né, essa mesma força. Mas a princípio, ofereça e tudo vai ficar bem. Então assim, para aqueles que se sentem muito desgostosos com a vida, tenta oferecer mais a vida, né? Certamente você sabe de coisas, você tem certas habilidades, você tem certos conhecimentos que outras pessoas não têm e gostariam de ter, certos dons, certos talentos. Em vez de olhar para aquilo que te falta e focar nisso, como aquele que olha para a sua vida e diz: nossa, menos um dia, né, na minha vida, ou faltam tantos dias para eu morrer. Olha para aquilo que você já tem, ou seja, olha tudo que eu já construí, olha tudo que eu já vivenciei, né? E ainda que a morte seja sempre à espreita, né, porque nunca sabemos quando será o seu momento, quando ela irá chegar, estaremos sempre, não esperando, né, mas estaremos sempre na expectativa, com as mãos cheias de coisas para oferecer, né? Que a morte não nos encontre miseráveis, mas nos encontre sempre ricos e ofertando mais e oferecendo mais. Independente da nossa idade, independente das nossas dificuldades, independente se a gente está cheio de doenças ou cheio de dores, né? Independente se a gente já se frustrou muito na vida, sabe? Eu não vou dizer que essas coisas são bobagens, mas são menores frente à possibilidade de estar pleno e feliz agora, nesse instante. E acho que por hoje é isso, né? Não sei se eu me fiz claro, se essa reflexão serviu de alguma coisa para você. Se te ajudou em algo, por favor, deixa aqui nos comentários. E é isso. Caso queiram alguma história específica que eu citei, mas não construí aqui com vocês, deixa também nos comentários, tá? Obrigado, peço que se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima.